Você quer aprender um delicioso pavê de chocolate com o autêntico sabor do chocolate amendoim? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de tudo nesse pavê. Desde o biscoito de champanhe, aquele biscoito que você não compra pronto, a gente vai fazer um creme inglês com chocolate meio amargo e um ganache de chocolate ao leite maravilhoso. É diferente de todo pavê que você já viu. Aqui a gente não tem ingredientes ultra processados para, de fato, deixar um sabor delicioso do chocolate amendoim. Vamos lá? Então aqui para o nosso biscoito a gente vai utilizar gema clara, né, separadas, porque o primeiro passo é montar a clara, o açúcar, a farinha de trigo e extrato de baunilha a gosto. Vamos lá? E então, aqui na batedeira, com o batedor Globo, eu vou colocar as claras, vou esperar dobrar o volume e perder a espuma, né, ficar mais firme. Velocidade média ou máxima. E agora, quando as claras chegarem nesse ponto que não tá tão firme, um ponto médio, eu vou acrescentar aos poucos o açúcar refinado. Acrescentei todo o açúcar, aumento um pouco a velocidade. E agora eu vou acrescentar as gemas. Deixa a gema emulsionar aí e ficar completamente misturada. Chegou nesse ponto de claras, gemas e açúcar misturado, vamos continuar à mão esse processo. Então aqui, ó, esse é o ponto da primeira etapa do nosso biscoito. Clara, gema e açúcar. Agora eu vou colocar a farinha e para isso ela precisa estar peneirada. Não vou colocar a farinha toda de uma vez, vamos dividir em umas 2 ou 3 partes, tá? Ó, peneiro a farinha aqui, pra gente não perder essa aeração e esse volume que construímos na batedeira. Delicadamente, ó, eu venho incorporando, tá? Essa farinha. Não faz isso de forma rápida, para não perder esse volume. E é bom peneirar para não ficar com grumos. Aqui então eu já tenho o nosso chocolate amendoim 55% completamente derretido. Vou pegar a primeira parte do nosso creme, ó, e misturar aqui. Dá para fazer esse processo em 3 partes, tá? Vai misturando. Vou colocar mais uma parte. Tentem fazer um pouco rápido, né, esse processo. Mistura bem para emulsionar. E a última parte. E então vou colocar a segunda parte da farinha e fazer o mesmo movimento de misturar delicadamente, fazendo isso de baixo para cima, tomando muito cuidado para não perder o volume. E agora
é opcional o extrato de baunilha. Estou usando o extrato de baunilha natural. Vou colocar um pouco desse extrato aqui. Pode ser também a fava ou a pasta. Agora, a nossa massa já está pronta para ir ao forno. Como é pavê, aquela clássica sobremesa de Natal para dividir com a família, estou utilizando uma travessa e aqui, ó, eu vou passar a manteiga para untar, tá? Não precisa ser em toda a lateral da travessa, mais importante é aqui na base, onde vai o nosso biscoito. E é legal uma travessa assim de vidro para visualizar, né, as camadas do biscoito, dos nossos cremes e da finalização. Aqui, depois da manteiga, vou polvilhar um pouco de farinha para ajudar o nosso biscoito não grudar. Vou retirar esse excesso e colocar o biscoito. E agora eu vou passar a massa do nosso biscoito para cá. O meu forno já está ligado, uma média de 170 graus. Vou passar toda a massa. Vou espalhar. Cuidado que é uma massa bem leve, vocês podem ver essa aeração, esses bolinhos de ar. Vou deixar uniforme na nossa travessa. Como o biscoito champanhe tem aquele clássico açúcar por cima, você pode polvilhar também o açúcar aqui. E aqui eu tenho um pouco de açúcar cristal e vou polvilhar por cima do nosso biscoito para dar aquela crocância característica dele. Vamos então levar para o forno. E então vamos para o nosso creme. Um dos componentes desse nosso pavê, vamos fazer uma base de creme inglês acrescentando o chocolate. Estou utilizando o chocolate amendoá 55% cacau, é o nosso chocolate em gotas meio amargo da linha Chefs. O primeiro passo para esse creme então é derreter completamente esse chocolate ou no micro-ondas na potência média ou em banho-maria. Então, para começar o nosso creme inglês, eu vou colocar as gemas, preferência sempre por ovos frescos, e o açúcar. Açúcar refinado, pegar o fouet e vou branquear um pouco, ou seja, misturar essas gemas com o açúcar. Então aqui na panela eu vou colocar a mistura que fizemos de gema e açúcar, o leite e o creme de leite. E vamos mexer isso aqui em um fogo brando até ficar encorpado, até ganhar uma textura. Então aqui a nossa base já está pronta. Acabei de desligar o meu fogo. Como eu posso perceber, vai espessando, estão vendo? E ó, não cai da colher com tanta facilidade, não cai fluida, cai em pedaços. Vamos então para a segunda parte. Então aqui, para emulsionar com o mixer, eu vou bater bem o nosso creme para deixar mais liso. E então aqui eu tenho o nosso creme, ó, completamente liso. Dessa forma já podemos utilizar. E então o nosso biscoito de champanhe já está pronto. Você pode ver que dá para observar os pontinhos do açúcar e você vai saber que ele está no ponto
quando ficar dessa forma, bem douradinho. Lembram que a gente precisa molhar o biscoito do pavê? Aqui vamos fazer da mesma forma. Uma calda com a mistura do leite e um pouco de extrato de baunilha. A gente umedece levemente esse pavê para receber o nosso creme. E então, por cima do nosso biscoito, né, ele tem essa característica dessa casquinha mais crocante, de um interior mais macio, eu vou colocar o nosso creme de chocolate. E então, eu vou espalhar bem uniforme o nosso creme por cima do nosso biscoito e ele agora vai gelar para poder firmar muito bem e receber a nossa outra camada de chocolate. Venho aqui, ó, principalmente na lateral da travessa, né, que é onde a gente percebe essa divisão de camadas. Vejam o quanto o nosso creme ficou liso com a ajuda ali do mixer. E agora ele vai refrigerar. Então aqui, para a última camada do nosso pavê, vamos fazer um ganache com 40%. Já que usamos o 55% no primeiro creme, agora vai ser o 40%. Da linha Chefs em gotas, o que facilita o derretimento. Aqui eu tenho creme de leite em temperatura ambiente e vou derreter o chocolate até que ele fique completamente fluido. Então aqui, depois do nosso chocolate 40% ao leite, eu vou colocar o creme de leite, lembrando que esse está em temperatura ambiente, não pode estar gelado para não talhar, né, para a gordura não separar. Então eu venho aqui, ó, misturando até emulsionar e formar um núcleo elástico e brilhante, característico de todo ganache. Raspa bem as laterais. Se tiver com grumo, pode vir ou com um fouet ou com um mixer também, tá? Para deixar essa emulsão mais lisa. E aqui a gente faz na hora e já vamos usar. Ó, está pronto o nosso ganache. Então aqui, acabei de tirar o nosso pavê da geladeira, o nosso creme, ó, já está firme, pronto para receber o ganache ao leite. Vocês vão perceber a diferença de coloração proposital, né? Porque utilizamos os 55% no creme inglês com chocolate e agora no ganache o 40% ao leite. Com a espátula alisadora eu vou alisar esse ganache aqui em cima, vou espalhar bem, cuidando, né, das laterais para aparecer essa diferença de coloração, de camada nas laterais do nosso pavê. Deixa o mais uniforme possível para decorar. Então aqui, depois que eu já deixei o nosso ganache liso no pavê, eu venho com as raspas do chocolate. Estou utilizando o chocolate 70% da linha Chefs e vou colocar em toda a nossa travessa. E então, está pronto o nosso pavê.